a Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Querido, sem demora, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Nosso Deus é maravilhoso. Segunda Reis 4, 8. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali que ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e ali se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei e ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e então morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao seu encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Então disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai, se encontrares alguém, não saúdes.
se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. Voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino? Aliás, não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Chamou-a, veio a ele e disse ele: toma o teu filho. Veio ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou em terra, e tomou o seu filho e saiu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Feche os teus olhos. Eleve os seus pensamentos até a sala do trono. Que neste momento você possa se conectar até o trono da graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. E declaramos, meu Deus, que este lugar, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Quebra, meu Deus, agora o poder do inimigo. Envia os Teus santos anjos, guardando, ó Deus, nos de todo mal. Leva cativo agora todo pensamento, obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, venha tirar, meu Deus, tudo aquilo que não é do Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas por obras, atitudes, palavras, pensamentos. Que de maneira, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade para agir neste lugar, em nossa vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, querido. Eu fiz questão de ler todo esse texto, contar essa história, porque eu acredito que toda a igreja, ou a maioria da igreja, conhece essa história na Bíblia, que nos fala da mulher sunamita, que era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que era rica, mas não é porque ela tinha riquezas que Deus atendeu ao pedido dela. É muito importante você compreender, saber discernir o que está escrito na palavra. A Bíblia nos conta detalhes, e esses detalhes pode e vai falar conosco, porque é o Senhor que descortina, é o Senhor que traz a revelação para a minha vida, para a tua vida. Em nome de Jesus, levante suas mãos, pelo amor de Deus, e diga aleluias, glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Olha, a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela tinha um hábito de avistar o profeta, passar por aquele caminho. O caminho do profeta sempre passava perto da casa daquela mulher sunamita, sempre. E ela, avistando aquilo ali, começou a convidar ele a comer pão, porque a viagem era muito comprida, a viagem era longa. Então ali, possivelmente era parte do caminho, era metade do caminho. E aquela mulher, vendo aquilo ali, vendo que ele era, olha o que o texto diz, vendo que era um homem de Deus. A Bíblia diz: sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Ou seja, ela parou ele para comer pão. Sabe, querido, deixa eu falar algo para você nessa noite. A gente vai aprender aqui nas entrelinhas que a caminhada do profeta, a caminhada do homem de Deus, a caminhada da serva de Deus, a caminhada daqueles que vão cumprindo o evangelho, é uma caminhada árdua. É uma caminhada muitas vezes difícil. E nós vamos muitas vezes nos deparar com situações que realmente vai
pesar, vai faltar algo. E naquele momento possivelmente Eliseu estava cansado, e aquela mulher, tendo discernimento, o que é que ela fez? Ela reteve ele a comer pão. Então tem pessoas, querido, que têm o discernimento para entender e compreender e tornar o caminho do profeta, ou o caminho do homem ou da mulher de Deus, um caminho mais leve, um caminho que vai realmente fazer a diferença. E a Bíblia diz que sucedeu que todas as vezes que ele passava, ela se dirigia a ele a comer pão. Então o que eu e você podemos aprender com essa palavra? Nós temos que fazer, meu irmão, com que a caminhada do homem, da mulher de Deus, dos servos do Senhor, seja mais leve, para levar a bandeira do Evangelho, para fazer com que a vontade de Deus prevaleça nos lugares onde o Senhor nos direcionar. A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava levando a cruz, sim ou não? Jesus aguentou levar a cruz até o lugar? Sim ou não? Não aguentou. Então Deus levanta Simão para que pudesse ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, muitas vezes, cara, nós nos deparamos com situações que nós poderíamos ajudar e nós não ajudamos. Mas aquela mulher teve o discernimento. Aquela mulher compreendeu que era um homem de Deus e estava fazendo a obra de Deus. Então ela se antecipou, ela investiu, ela fez o que? Ela deu pão, ela fez com que realmente algo pudesse ser aliviado, o cansaço naquela etapa. E não só uma vez, mas todas as vezes. E não ainda satisfeita, né, com o que ela fazia, ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós para ali, se retirará. Sabe, a Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza ele está de pé. Então, o que eu aprendo com você nessa noite, através dessa mensagem? Que nós precisamos entender a construir coisas que vão, meu irmão, facilitar com que o Evangelho de Cristo seja levado a todas as nações, para que a palavra de Deus seja levada de uma forma plena, e nós temos que ser facilitadores. Mas o que acontece muitas vezes é que os crentes não têm sido facilitadores. Pelo contrário, muitas vezes têm sido atrapalhadores. Eles, além de não facilitar, têm atrapalhado. Sabe, aquela mulher sunamita, ela facilitou. Ela tornou o caminho mais leve, né? Ela tornou a jornada de Eliseu uma jornada mais suave. E aí o que acontece? Nós precisamos entender e compreender e viver que nós precisamos tornar a caminhada de homens e mulheres de Deus mais leve. De que forma? Fazendo coisas nobres para a obra de Deus, para o reino de Deus. Compreendendo isso, nós vamos ter crédito no céu. Escute isso, que no final você vai entender. Fazendo isso, nós vamos ter crédito no céu. Aquela mulher, por projetar coisas nobres, a Bíblia diz que ela então fazia aquilo constantemente, e ela não estava satisfeita. Ela construiu um quarto, ela deu, né, um abrigo. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um profeta tem o quê? Tem galardão de profeta. Às vezes você não pode não ser o profeta, mas se você facilita a vida do profeta, você tem galardão de profeta. Eu vou repetir, você talvez não tenha compreendido. Às vezes você não tem o dom do profeta, às vezes você não leva a palavra do profeta, mas você tem facilitado o caminho do profeta. E eu quero dizer e profetizar para você, que a Bíblia nos diz que aquele que dá um copo de água a um profeta, tem galardão de... Quem pode aplaudir o Senhor neste momento e dar glória a Deus? É por isso que a Idelvane está de olho no galardão dela. Todo dia ela está dando água ao profeta aqui na hora que ele está pregando. Ela fica só de olho. Em nome de Jesus, o Senhor vai te abençoar mais ainda nessa vida, varão. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Às vezes a gente acha que coisa simples assim. Olha, irmão, deixa eu falar um testemunho para você. Eu fiquei mais de 10 anos dando abertura no culto do meu pastor, antes de ser pastor.
Eu aprendi a ser pastor servindo. Eu aprendi a ser pastor servindo. Eu fiquei foram 12 anos carregando a mala do meu pastor, literalmente, para todo lado. E onde que ele colocava o pé, eu estava atrás. Onde os outros tentavam contra a vida dele, eu protegia ele. Quantas vezes naquelas reuniões que tinham, eles, os irmãos abençoados que tinham, queriam tentar contra, não fisicamente, mas falar coisas, às vezes palavras duras, eu me levantava na autoridade que o Senhor me deu e falava assim: olha, irmãos, certa vez aconteceu algo. Eu não estou falando isso para minha glória, estou falando o seguinte, que Deus treina a gente, sabe, para o propósito que Ele tem em nós, é quando a gente serve. Quando a gente não compreende isso, quem não serve, irmão, nunca vai poder ser servido. Nunca. E a Bíblia diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Quem disse isso? Cristo. Os discípulos, Tiago e João, se não me falha a memória, estavam lá com a mãe deles, e a mãe deles chegou para Jesus em um determinado momento e falou: mestre, quando tu entrares no teu reino, permita que um dos meus filhos, um se assente à tua direita, outro se assente à tua esquerda. Aí Jesus viu essa mulher: isso não cabe a mim. Ó, sentar-se à minha direita, à minha esquerda, não cabe a mim, cabe ao meu Pai, Mas aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Bom, por isso que tem quase 30 anos que eu sirvo a meu Deus. E muitas vezes, querido, eu tenho procurado ser um facilitador. Até hoje, mesmo como pastor, eu quero ser um facilitador para que você seja abençoado. O momento que eu estou aqui ministrando para você, eu estou servindo você. Eu estou sendo um facilitador, porque eu estou trazendo dos céus o pão vivo que desceu do céu, para que você compreenda e viva, meu irmão, uma vida abundante, não uma vida miserável, não uma vida de amargura, não, porque eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, aleluia. Pode aplaudir ao rei. Aquela mulher era uma facilitadora. Seja um facilitador, meu querido, do reino. Vira para o seu irmão da direita e esquerda assim: seja um facilitador do reino. Torne a cruz menos pesada para o seu irmão, para o homem de Deus, para o seu pastor. Sirva, porque lá no céu, meu irmão, não se engane, vai ter galardão. Lá no céu não tem acepção, Deus não vai fazer acepção de pessoa não, mas lá no céu vai ter diferença de galardão, está na Bíblia, irmão. Se as tuas obras forem de ouro, serão purificadas. Se as tuas obras forem de prata, serão purificadas. Se as tuas obras forem de bronze, serão purificadas, mas se forem de palha, vão ser queimadas. É isso. Aí a gente passa a vida inteira correndo de um lado para o outro, para poder ter, talvez riqueza e fama nessa terra, mas se esquece que a gente não leva nada dessa vida para outra. Nenhum vintém. Nada. Mas Jesus disse: aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça nem a ferrugem corrói. Que ouro é esse? São riquezas eternas, que o pastor todo dia ensina para essa amada igreja. Vigie, irmão, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiramente, ele vai destruir, sabe o que? A verdade na tua vida. Porque ele é o pai da... Ele vem, irmãos, como que isso é muito claro quando a gente começa a mergulhar. A primeira coisa, quando a pessoa começa a querer desviar, ele vem e distorce a verdade da pessoa. Porque ele é o pai da mentira. Aí a pessoa começa a ter dúvida. Então ele já destruiu o que ali? O alicerce da verdade. Uma vez o alicerce da verdade sendo destruído na vida da pessoa, a pessoa começa a ter dúvida, a pessoa começa a falar mal de igreja, a pessoa começa a falar mal do pastor, a pessoa começa a pensar coisas que não é de Deus. E aí, em vez de ser um facilitador, ele se torna, sabe o que? Inimigo de Deus. Porque se você se torna inimigo daquele que serve a Deus, Jesus disse assim, escute isso: se eles não receberem você, eles não estão recebendo, não é você não, eles estão deixando de receber a mim. Então não preocupa não, vocês estão indo em meu nome. Olha que
Como que o diabo faz? Ele destrói a verdade, primeiramente na vida da pessoa. Que essa verdade que liberta, meu irmão, João 8, versículo 32, que essa verdade que é Cristo, né? A Bíblia diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, existe um caminho de verdade. O caminho chama-se Cristo. E esse caminho é o quê? É aquilo que Ele ensinou. É o discipulado. É aquilo que nós temos ensinado aqui, essa amada igreja. Sabe? E aí o inimigo, ele quer distorcer. Para quê? Para roubar de você. Roubando a verdade de você, como que você vai para o céu? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pela verdade, que é Cristo. Uma vez sendo enganado, o que vai acontecer? Você vai perder. A verdade é o alicerce, que é Cristo, é a base. E aquela mulher ali, vendo o homem de Deus passar, ela tornou-se uma facilitadora. Ela tornou o caminho do homem de Deus mais leve. Assim como Simão, Cirineu, né? Ele tornou a cruz de Cristo, ele carregou a cruz de Cristo. Sabe, o que falta muitas vezes você compreender é que quando há um amor, quando há uma entrega, né? Eu preguei isso aqui no domingo, sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja de pessoas crentes, era uma igreja de pessoas que perseveravam, era uma igreja de pessoas que realmente buscavam, não tinha... não há, está lá em Apocalipse capítulo 2, preguei isso aqui domingo. Era uma igreja que não tolerava, né, a doutrina dos nicolaítas, não ouvia os falsos pastores, os falsos apóstolos. Então Jesus deu todas as qualidades daquela igreja, mas no final ele disse assim: mas eu tenho contra ti algo, que deixastes as primeiras obras. Deixaste o primeiro amor. Lembra-te do lugar onde caíste. Então, Jesus está dizendo que aquele que deixa o primeiro amor, ele está caído, irmão. Olha que sério isso. Isso é para nós, como crentes, todos nós temos que fazer essa autoanálise. Nós temos que nos lembrar, quando foi que nós deixamos de fazer a obra de Deus como nós fazíamos, com amor, com carinho, com zelo? Quando foi que nós deixamos de evangelizar, de amar os irmãos que chegam, de amar o próximo, de orar pelos irmãos, de ter essa empatia pela dor do outro, pelo sofrimento do outro? E isso a gente precisa de lembrar. É isso que Jesus disse: lembra-te do lugar onde caíste, senão eu virei e vou tirar de você o castiçal. E aqui essa mulher, ela teve o discernimento. Ela não só deu pão, ela alimentou o profeta, ela construiu um lugar para que o sol não molestasse a cabeça do profeta na viagem. Ela deu uma cama para ele. Aí sabe o que acontece? O profeta vira, para a gente resumir aqui, o profeta vira para Geazi, seu moço, e fala assim: o que é que nós vamos poder fazer para essa mulher? Ela tem sido tão boa para conosco. O profeta, ele tinha amizade com o rei, ele tinha amizade com os príncipes. Ele falou assim: nós podemos levar o nome dela ao rei? Eliseu chegou para ela e falou assim: mulher, o que nós podemos fazer por ti? Você tem sido tão zelosa para conosco. Podemos levar seu nome ao rei? É tanto que lá na frente, ela já vai até o profeta e fala assim, no outro versículo, não me lembro aqui agora, ela vai até ele porque ela fica precisando de algo, e vai até ele, e Eliseu escreveu uma carta para o rei em favor dela. Por quê? Porque ela serviu Eliseu lá atrás. E aí, quando aquela mulher, ela serve ao profeta, ela não só serve ao profeta, ela serve ao propósito. Compreendeu? E sabe o que o diabo vem e faz? Deturpa isso. Eu vou fazer isso para pastor? Nada. Eu vou fazer isso para a igreja? Nada. Aí a pessoa vai e planta desonra. E uma vez plantada desonra, meu irmão, os céus de bronze são instalados sobre as orações,
Sabe o que significa céus de bronze? As orações não passam. Céus de bronze, que a Bíblia fala, as orações não passam. Então às vezes a pessoa ora e não acontece, porque os céus são de bronze, irmão. Por quê? Porque foi plantada uma desonra, porque o inimigo cegou o entendimento das pessoas. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, se não me falha a memória, porque o Deus deste século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Quem me compreende aqui? Então, quando aquela mulher serve ao profeta, ela não está servindo somente ao profeta, ela está servindo à boca de Deus, ao propósito. Então ela não está facilitando a vida de um homem, ela está facilitando a vida de um propósito, o propósito eterno. Compreenda isso. Quando você faz algo para o reino de Deus, para a obra de Deus, você não está fazendo para o pastor Roberto, a pessoa dele, porque eu sou um instrumento de Deus aqui, para ser bênção na sua vida, não só na sua vida, na vida de todos aqueles que ouvirem as palavras que vêm do trono de Deus para a igreja e para as pessoas. Então você não está servindo a mim, você está servindo ao propósito. Tem galardão para você. Se você plantar isso no seu coração, você nunca mais vai deixar o diabo roubar isso de você. As pessoas que compreendem isso e vivem isso e se esforçam nisso, porque aquela mulher se esforçava em fazer isso, sim ou não? Ela não estava satisfeita em só dar pão. Todas as vezes ela dava pão, mas então agora ela queria dar abrigo. Ela queria construir algo. E quando ela constrói algo para o propósito de Deus, irmão, escute isso. Quando você faz algo em relação ao reino de Deus, você está construindo algo para a eternidade. E você tem crédito no céu, amém? Compreenda isso, viva isso e não deixe o diabo roubar isso de você. Porque isso é bênção de Deus. E o diabo quer tirar isso de você. O diabo quer tirar isso da igreja, colocando dúvida, colocando incredulidade. Eu falei para você, se ele roubar essa verdade de você, ele está destruindo a tua fé. A parábola lá da semeadura, Jesus explicando isso aos discípulos, ele disse, olha, quando ele explica assim, olha, se você ouvir a palavra e não compreender, vem o maligno e rouba a semente. Então o que nós temos visto muitas vezes, não só, quando eu falo aqui igreja, não é no sentido aqui local em si, mas no sentido mais amplo da igreja de Cristo, é que as pessoas não têm tido entendimento. E por não ter tido entendimento, vem o maligno, conforme o próprio Jesus nos alertou, e rouba a semente. Roubando a semente não tem fruto, irmão. Roubando a semente não tem propósito cumprido. Não tendo propósito cumprido, meu irmão, já era. Nós estamos aqui para construir algo para a eternidade. E Deus colocou a responsabilidade em cada um de nós. Cada um de nós. Então eu preciso me esforçar em fazer essa obra crescer. Eu preciso me esforçar em construir quartos, né? Parafraseando aqui a Bíblia, em trazer alimento, em fazer a obra de Deus, de forma que ela não se torne pesada para meia dúzia, para 3, 2, 3, uma pessoa, porque a responsabilidade é de todos. Se todos compreenderem isso, irmãos, nós vamos romper em fé, e muitas outras vidas vão ser alcançadas. E aí, sabe o que acontece? Aquela mulher era estéril, ela não tinha filhos. Isso é muito forte, porque a esterilidade, meu irmão, fala de muitas coisas. Quando você começa a construir coisas para o propósito eterno, quando você começa a construir algo como facilitador para um propósito eterno, como aquela mulher fez, meu irmão, Deus vai arrancar de você toda a esterilidade. Não, eu vou repetir, você não entendeu.
Porque esterilidade, meu irmão, fala de fruto. Não só o fruto do ventre materno, mas fala de esterilidade. Algumas vezes você faz muitas coisas e não vai à frente. O seu trabalho não vai à frente. O seu casamento não vai à frente. A sua família não vai à frente. Tudo que você faz não vai à frente. Por quê? Porque você precisa entender que você precisa construir algo para um propósito eterno. O que é isso? O propósito é esse. É o reino de Deus aqui na terra. Deus estabeleceu assim. Aquela mulher, mesmo sem ter, vamos dizer assim, o discernimento, ela fala assim: eis que eu tenho observado que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Ela teve o discernimento. Quando você tem o discernimento do propósito eterno, você começa a investir nele. Você investe tempo, você investe recursos, você quer facilitar. Aquela mulher quis facilitar. E aí quando Eliseu fica constrangido, né? Constrangido assim no sentido bom, que aquela mulher estava servindo tão bem eles, ela falou assim: eu preciso fazer algo para ela. Deus vai olhar lá do céu, porque você tem sido um facilitador, uma facilitadora para o reino dele aqui na terra. Ele vai assim: eu preciso fazer algo para essa pessoa, eu preciso fazer algo para minha filha, eu preciso fazer algo para o meu filho. E aí, meu irmão, aquilo que era estéril na tua vida vai lá dar lugar a muitos frutos. Vou repetir: aquilo que era estéril na tua vida vai dar lugar a muitos frutos, frondosos, abençoados, prósperos, em nome de Jesus. Se crê, aplaude o Senhor bem forte e dá glória a Deus. Sabe, eu vou correr aqui rapidinho para encerrar. Só que o tempo passou. O tempo passou. E um dia, o milagre morreu. Sabe por quê? Porque na nossa vida, querido, o Senhor muitas vezes vai provar a nossa fé, para saber se a gente está provado para receber o milagre que Ele tem para a nossa vida. Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Onde está a sua confiança? Onde está? E a Bíblia diz que aquele menino foi lá, né? Já era jovem, e foi trabalhar com seu pai na terra, arar a terra, e de repente ele sentiu uma grande dor de cabeça, possivelmente teve um aneurisma e morreu, né? Morreu. Uma dor de cabeça forte. Ficou em casa, deitou, até meio-dia ele morreu. O que a mulher fez? Ela saiu gritando. Ela não falou nem para o marido dela, irmão. Ela fechou a porta. O marido pergunta: por que onde você vai atrás do profeta uma hora dessa? É lua nova, não é tempo de buscar ele, não é tempo, ele não está por aqui, ele não vai passar por aqui agora. Por que você vai fazer? Vai tudo bem, não tem problema não, vai tudo bem. Sabe por quê? Porque quando você serve a Deus, você tem a confiança de que algo extraordinário vai acontecer. E aí você não começa a murmurar, você não começa a dizer que está tudo errado, está morto, não. Vai tudo bem, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a quem eu tenho servido. Por mais que a situação, meu irmão, seja avassaladora. Por quê? Aquela mulher, ela estava triste, sim ou não? Ela estava amargurada. Olha o que o texto diz. Vou correr aqui, ó. Aliás, eu pulei aqui, no versículo 16 ele diz assim: porque Geazi virou para Eliseu e falou assim: o que a gente pode fazer para ele e tal. Ele foi, e então o homem de Deus liberou uma palavra para ela: a esse tempo determinado, o Senhor dará a você um filho. E depois do tempo determinado, o filho nasceu. Por quê? Porque Deus abençoou a vida daquela mulher, porque ela estava o quê? Sendo uma facilitadora para o propósito eterno. E esse filho cresceu, e como eu relatei aqui, conforme a palavra de Deus, crescendo o filho, sucedeu que um dia ele saiu, estava lá com os segadores, e a cabeça dele doeu muito, então ele morreu.
e aquela mulher cerra a porta. A Bíblia diz que a mulher fechou então a porta, versículo 21, chamou o seu marido, mandou chamar os moços, deram uma jumenta, e aí ele disse, não é lua nova, nem sábado, então disse, tudo vai, e ela disse, tudo vai bem. Então ela não ousou dizer que o filho dela está morto. Deixa eu falar para você, por mais que a circunstância diga que está morto, por mais que você esteja vendo que talvez não está dando certo, por mais que você fale assim, olha, morreu, você está angustiado, você está triste por causa da situação, mas não declare com a sua boca que aquilo que Deus te deu de milagre está morto, porque se estiver morto, Ele vai fazer reviver, aleluia. Aplauda ao rei, aleluia. Aí a Bíblia diz assim, que a mulher foi e mandou um moço dela na frente, e aí Eliseu viu ela de longe, e já mandou o moço dela ir na frente, disse assim, agora pois corre-lhe ao encontro e diz a ela, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, tudo vai bem. Estava bem, irmão? Estava bem, irmã? Estava bem não, irmão, meu filho estava morto. Às vezes Deus quer ouvir da tua boca, hein? A Bíblia diz que Deus não revelou para Eliseu. Às vezes a situação está falando que está morto, mas Deus quer ouvir da tua boca se você crê nele. Chegando ela, pois, ao homem de Deus no monte, ela pegou nos seus pés. Irmão, se é para se desmanchar, porque ali naquele momento Eliseu, ele representa o próprio Cristo, tá? Não é o homem Eliseu. O profeta no Antigo Testamento era a boca de Deus. Ali não era o homem Eliseu. Ali representa o próprio Cristo, é a figura de Cristo. Então, quando ela o avista, ela vai o quê? Ela se agarra aonde? Aos seus pés. Só se agarra aos pés de Cristo, meu irmão, quem tem intimidade com Ele. Aquela mulher todos os dias dava pão para Ele, comia com Ele. Se ela não tivesse intimidade, não estou falando dessa intimidade de um homem com mulher, mas intimidade de comunhão. Porque comer pão junto é o quê? Comunhão. Olha só as revelações que Deus está dando aqui. Só se agarra aos pés de alguém quem tem intimidade. Só se agarra aos pés de Jesus quem tem intimidade. Lembra de Maria Madalena, quando ela chega naquele lugar e derrama aquele bálsamo nos pés de Jesus e começa a enxugar os seus cabelos, os seus pés, e ungir com mirra, porque ela tinha intimidade. Só quem tem comunhão, meu irmão, pode se agarrar aos pés de Jesus. E pedi ao meu Senhor algum filho, e ela disse, chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou-se nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar, né? O moço Eliseu, Geazi, não entendeu nada, correu para tirar. O que essa mulher está achando que ela é? Ué, estou doido? Aí então, o profeta tem o discernimento, porque o homem de Deus sempre vai ter discernimento. Às vezes Deus encobriu, mas no momento que ela chega, Deus mostrou. Olha só, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. Deixa eu falar algo para você, Deus conhece o teu coração quando ele está triste de amargura. Mas a qual os pés que você vai chorar? Aos pés do defunto, que não vai poder fazer nada? Aquela mulher podia ter ficado aos pés do filho dela morto, chorando ali, simplesmente, mas ela cerrou a porta. Cerra a porta do problema, irmão. Fecha a porta do problema. Não espalhe o teu problema até os confins da terra, não. Vai até os pés de Cristo. Sabe por quê? Ele vai se lembrar do pão que você serviu. Ele vai se lembrar do quarto que você construiu. Resumidamente, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você plantou, agora vem à tona diante de Deus. Porque aquele quarto, aquele pão servido, aquilo que eu venho e faço, serve como memorial diante de Deus. E a gente tem crédito por mais que a gente não mereça, a gente tem crédito por servir a Deus, porque a gente tem ouro onde a traça e a ferrugem não corrói. Aleluias, louvado seja Deus. E disse ela, pedi pois ao meu Senhor algum filho.
Sabe, irmão, deixa eu confessar algo para você. Às vezes eu falo para Jesus: Senhor, eu pedi ao Senhor para ser pastor. Algumas vezes eu já falei isso. Eu nunca quis ser pastor. Não falo isso por desprezar o ministério. Entendo o que eu estou falando. Mas muitas vezes, aqui como aquela mulher, a gente se sente amargurado pelo peso da responsabilidade de ser pastor, pela dificuldade que a gente enfrenta, por não ter facilitadores, por não ter pessoas que construam quartos, que facilite o caminho, uma sensação de abandono. E eu falo: Senhor, eu te pedi para ser pastor, eu queria ser do exército, um simples soldado, mas o Senhor me falou que eu ia ser oficial do teu exército, e muitas vezes se torna tão pesado. Não falo isso por desprezar, porque é algo que não tem palavras, você poder servir ao Rei dos Reis. Mas o ministério, meu querido, não é para qualquer pessoa. O ministério não é porque eu sou melhor, mas é só para quem realmente está disposto a pagar um alto preço. Aquela mulher então amargurada, triste, porque a gente também se entristece, a gente também se desespera, tem hora. Quantas madrugadas chorando, quantas madrugadas clamando, e muitas vezes não ouvindo, ou nem vendo o filho se levantar, como nós clamamos 9 meses, quando nós não tínhamos lugar para se reunir, e a gente não via muitas vezes o filho levantar, e falta muitas vezes palavras, e aí a gente vai para onde? Para os pés do Senhor. E nos pés do Senhor, quando a gente tem intimidade, a gente fala: Senhor, por que isso? Por que aquilo? E ele disse, eu estou terminando agora, não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai se encontrares com alguém, não saúde, se alguém te saudar, não lhe responda, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, olha que ousadia. Quem tem crédito no céu tem ousadia. Não é desrespeito, é ousadia. Com respeito ela disse: oh, vive o Senhor e vive a tua alma, que não vou te deixar. Deus falou com Moisés assim: ó, Moisés, eu não vou no meio de vocês mais. Não vou, porque se eu for, vou matar todo mundo. Não vou. Não vou, Moisés. Aí Deus, o que Moisés falou? Ó Senhor, não me faças arredar o pé daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Sabe o que acontece? Eu aprendo aqui que a gente não pode arredar 1 milímetro, um pé, se o Senhor não estiver conosco. Ah, mas vai o anjo. Moisés diz: não, nós não queremos anjo, não, nós queremos o Senhor. E Deus foi na frente, assim como Eliseu foi. Geazi foi na frente, porém o menino não tinha voz nem sentido, voltou a se encontrar e dizer: não despertou o menino. Sabe, são etapas da nossa vida que nós vamos ver o menino morto. Você vai achar que está tudo morto, está tudo perdido, mas eu quero dizer para você que não está perdido não está morto não, porque enquanto há vida, há esperança. Mesmo Jesus, quando estava lá em João, capítulo 11, ele disse assim, quando a irmã de Lázaro chegou, que foi Maria, Marta falou para esse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: mulher, eu não te disse? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a promessa está de pé, por mais que ela esteja deitada numa cama, como morta, o que há de vir virá e não tardará. Se coloca de pé no teu lugar. E estendeu sobre ele
as mãos, colocou o corpo sobre o corpo do menino, boca sobre boca, seus olhos sobre os olhos, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Deixa eu falar para você nessa noite. Eliseu ali representa o próprio Deus. Ele virá sobre ti, ele virá sobre o milagre que talvez esteja morto, tá? Aquilo que talvez aos olhos humanos não tenha mais como, mas quando o Senhor vem, meu irmão, tudo volta a aquecer. Aquilo que está morto vai viver. Aleluias. Coloque-se de pé no seu lugar. Coloque-se de pé no seu lugar. Quero orar neste momento. Oh, aleluia. Então, depois voltou, passeou naquela casa, irmão. Isso é muito forte. Eliseu representa Deus ali. O Espírito de Deus vai começar a passear em volta, meu irmão, dos problemas que você tem enfrentado. Porque é muito importante você ater-se aos detalhes. Eliseu ficou, o menino foi aquecido. Eliseu ficou, o menino foi aquecido, mas ele ainda não levantou, mas ele começou a passear. O Espírito de Deus vai começar a passear sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que precisa de vida, e assim diz o Senhor: viverá, vai se levantar, vai sair do lugar de morte para nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, Pai. Todo espírito, ó Deus, que impede o agir do Senhor, porque Eliseu ficou por cima do corpo daquele menino, mas o menino não levantou. Mas quando o Espírito de Deus começa a se mover, aleluias, poderão viver esses ossos secos, Ezequiel? Senhor, Tu sabes, então profetiza ao Espírito que entre sobre esse vale de ossos secos. Então o profeta abriu a sua boca, disse: ossos secos, sejam cheios. Aquilo que está morto vai viver na tua vida. Em nome de Jesus eu declaro a vida de Deus sobre a tua vida. Tira, meu irmão, os teus olhos do problema e vai para os pés de Jesus, porque Jesus tem o poder de levantar os mortos, Jesus tem o poder de cessar o vento, Jesus tem o poder de cessar, meu irmão, todo o vendaval que sopra contrário contra a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos cabisbaixos, ó Deus, abatidos pelas lutas, mas o Senhor, meu Deus, olha para nós com teu olhar de compaixão. Eu oro, meu Deus, por cada vida nesta noite, para que verdadeiramente, ó Deus, não deixe que o inimigo roube a semente. Deus, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, ter alegria em servir na tua casa, alegria em servir na tua obra, alegria, meu Deus, em fazer a tua vontade e cumprir o teu propósito, para que o Senhor, Pai, eles tenham crédito nos céus e o nome do Senhor seja glorificado, porque a Bíblia diz que o menino então se levantou e veio ela e se prostrou aos seus pés, se inclinou em terra, tomou o seu filho e saiu. Você vai sair com o seu milagre nas mãos hoje. Ah, você não entendeu, vou repetir. Você vai sair aqui nessa noite com o teu milagre nas mãos. Se crê, levante suas mãos para os céus, levanta o mais alto que você puder e diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra profética sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus.